Bom dia. É isso aí, é igual a gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando então esse mês de setembro e a natureza é tão sábia, né, que acho que adiantou a nossa primavera, porque a gente já teve chuva e hoje a gente amanheceu com esse dia maravilhoso, nesse céu azul. A gente pode até sentir, né, a natureza feliz. Bom, o dia de hoje, a gente trouxe o nosso amigo, nosso irmão, Renato Bahia, que vai falar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Argueiro e a Trava. E para começar então, a gente trouxe a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 3, O Arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra e a si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, meus queridos, agora eu convido a todos que quiserem fechar os nossos olhos e vamos imaginar a doce figura de Jesus aqui entre nós, passando por entre nós, olhando nos nossos olhos, os olhos do nosso espírito, enxergando lá dentro cada semente que plantamos nos nossos corações, as que germinaram, as que ainda estão na terra, esperando o momento de germinar, as que já floresceram e até aquela que desperdiçamos ao longo do caminho. Que a manhã de hoje seja coroada de muita luz, de muita chuva nessa nossa sementeira interna, de muitas bênçãos, para que possamos, a cada dia que passa, melhorarmos cada vez mais, curando as nossas feridas, alimentando, fortalecendo o nosso espírito para essa grande jornada que é a nossa vida, que é a vida nesse planeta, essa escola maravilhosa que é o planeta Terra, mas na certeza
de que jamais estamos sozinhos. Pedimos as bênçãos do alto, para que saiamos daqui melhores do que chegamos, com mais fé, com mais força, com mais coragem, para enfrentar todas as dificuldades e também para ajudar a construir um mundo melhor dentro de nós e para com os nossos irmãos. Que nosso irmão Renato nos ajude a compreender essa passagem do Evangelho e que essa passagem nos ajude a sermos pessoas melhores. E assim é com muita alegria que recebemos cada um de vocês aqui hoje, encarnados e desencarnados, e pedimos permissão para dar início aos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Renato. Tudo bem. Parece muito inspirado. É, gente. Minhas irmãs, meus irmãos, é sempre um sábado bem diferente quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui com vocês, de sentir aí as energias, as vibrações que essa casa, através da presença, do trabalho de vocês, vem aí amealhando nesses 30 anos, né? Eu acredito que as pessoas que estiveram aqui na Fundação podem ter um quadro muito interessante do que foi e do que está sendo, não é? E nessa manhã aí tão bonita, com essa primavera precoce, não é? Eu tenho pensado nesses dias o porquê dessa primavera tão precoce, né? Aí eu lembrei, gente, do final do ano passado. Olha, eu dificilmente numa nação, um povo fez tanta oração como nós fizemos no final do ano passado. Incrível, né? Chamava a atenção da gente. E a oração sempre, né? Tem um tempo de Deus que a gente consegue entender, faz parte, né? Mas essa oração hoje a gente vê que ela fez até o dificílimo que é antecipar a primavera. Temos tido aí manhãs como essa, temos tido nos últimos dias, não é? Uma lua também maravilhosa. Vocês viram a lua essa semana? E quando a gente pode ver, né? A natureza é bonita, né? E principalmente quando a gente tem olhos de ver a beleza nela, procurar a beleza nela. Mas vamos lá, gente, vamos lá para esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estava comentando com o André que se a gente for começar a contar um pouco da história desse livro, a gente não faz outra coisa. Esse livro é muito importante, gente, e tem tanta coisa significativa nele, sabe? A gente sabe que é o terceiro livro, não é, que Kardec escreveu. Esse livro começou a ser escrito, compilado, montado a partir de dezembro de 1862. Kardec estava viajando na França. Ele fez uma viagem aí para verificar como é que estava a semente que ele tinha lançado. E na cidade de Bordeaux, ele foi fazer uma visita, sabe? E nessa visita que ele fez nessa casa da Madame Collignon, algo aconteceu ali. Quando eu chegar no outro lado da vida, assim, eu quero muito saber o que foi que aconteceu, porque eu só tenho uma pista, não é? E algo aconteceu e mexeu profundamente em Kardec. E ele tinha feito um planejamento no desenrolar dos livros que ele ia construir, né? Montar, melhor dizendo. Mas algo aconteceu ali na casa de Madame Collignon, que ele foi levado para uma atmosfera do Evangelho, não é? Aliás, ali naquele momento, naquele instante ali, o Evangelho adentrou-se na doutrina espírita. Adentrou-se de uma forma, Kardec, ele iria montar esse livro, e a senhora da casa iria receber mecanicamente, não é? Versículo por versículo do Evangelho. São os 4 Evangelhos, né? Ou seja, algo aconteceu ali, fazendo com que o Evangelho adentrasse, né, imperiosamente na doutrina espírita.
A doutrina espírita é a chave completa de entendimento do Evangelho. Há uma subordinação entre Evangelho e doutrina espírita. E Kardec, ele também, a partir desse dia, Kardec, ele se afasta um pouco do rumor de Paris. Ele se concentra na recepção desse livro. A espiritualidade participa como diversas partes da Europa, não foi só na França, começaram também a ser enviadas por Kardec. Olha que coisa bonita, gente. Várias mensagens que iriam compor e a última parte de cada capítulo, as instruções dos Espíritos. Vamos trazer uma coisa assim fantástica, sabe? A montagem desse livro. E a gente ri também. Pois bem, o livro ficou pronto, 1864. Aí o livro saiu. Vocês acreditam que saiu com o nome de Imitação do Evangelho? Imitação, esse nome é muito legal, não? Não é, André? E aí, em 1865, o livro saiu outra vez, mantendo o nome. Em 1866, que saiu o livro quase que definitivo, com pouca alteração, até 1868. E esse livro aí, ele mudou de nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. É aqui no Brasil, depois da Bíblia, o livro mais editado. Em muitas casas de pessoas que não são espíritas, esse livro está presente, não é? Ou seja, esse livro foi lido por muita gente que não acessou primeiro as informações contidas no livro dos Espíritos e contidas também, não é, no livro dos Médiuns. E é por isso, e a espiritualidade sabia disso. Como é que eu posso afirmar que a espiritualidade sabia que muita gente que nunca mexeu com a doutrina espírita ia ler esse livro? Basta a gente ver aqui os 5 primeiros capítulos, não é? Os 5 primeiros capítulos, eles dão as informações básicas para a pessoa entender esse livro. Não é? Fala sobre o mundo espiritual, fala sobre a mediunidade, fala sobre a lei de causa e efeito, e termina, né, no capítulo 15 falando sobre reencarnação, não é? Que é um conhecimento muito precioso. As mentes que raciocinam com vidas passadas, elas têm uma capacidade muito mais de entender o que está acontecendo com elas e com as pessoas que estão perto delas, através da reencarnação. E esse livro também, ele tem um fato que é muito importante, não é? Quando a gente pega esse livro aqui, a gente verifica que aqui a gente tem 109 versículos que são oriundos do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, não é? Sermão da Montanha, quando a gente fala desse nome, tem até que pronunciar com muita força, porque é uma coisa muito importante do Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha foi aquele momento mais do que sublime que Kardec teve lá em Cafarnaum, não é? Mais ou menos aqui no primeiro terço da missão dele entre nós. O mestre, ele sai da casa de Mateus e se dirige para as margens do lago, Cafarnaum, margem do lago, não é? E lá chegando, ele encontra uma multidão de pessoas, muitas delas dos países fronteiriços ali, a Galileia. E, gente, essas pessoas já buscavam Jesus pelos ensinamentos, poucos buscavam por causa das curas, né? Das curas. E o mestre, ali naquele momento, naquela tarde, ele, para que aquela multidão cresça espiritualmente, para se inteirar, né? Para absorver energias e ensinos, ele faz um recurso maravilhoso. Ele começa a falar dele, pronunciando as bem-aventuranças. Minhas irmãs, meus irmãos, muita atenção para as bem-aventuranças. Cântico das bem-aventuranças, elas têm um poder incrível. Quando nós as pronunciamos, nós trazemos para a gente, o nosso interior, para em torno da gente, essas vibrações, essas energias que a gente tanto precisa.
não é? É muito importante isso. Naqueles momentos nossos mais difíceis, por favor, lembrem-se de ler com o coração as 9 bem-aventuranças. E vocês vão sentir. Isso é uma dádiva preciosíssima de Jesus. Nós vamos sentir Jesus nos abraçando. Podem ter certeza disso. Vamos lá então? Vamos lá para o capítulo 10, vamos, gente? Vamos lá. O capítulo 10, não é? É bem-aventurado os misericordiosos. É a 5ª bem-aventurança, não é? Essa é a 5ª bem-aventurança. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia a gente entende, não é? É que é a questão do perdão, importantíssimo, é entendimento do perdão. Não é? E misericórdia também, aqui no nosso tema mais hoje aqui, é uma propriedade, é uma possibilidade que Deus nos colocou, que é a questão do julgamento, não é? De fazer julgamentos. Se a gente fosse falar difícil, juízo de valor, julgamento, não é? Isso é uma propriedade que a gente tem, que a nossa consciência tem. Hoje, nós estamos tendo acesso pela ciência de muita informação que ajuda muito a entender a nós mesmos, não é? E uma dessas informações que a gente tem hoje em dia é a questão da consciência, né? Consciência, na verdade, é a nossa essência. Pois, gente, a gente está no corpo físico, a gente sabe que a gente vai perder. A gente tem um duplo etérico, a gente sabe que vai ser dissipado, não é? A gente tem aí um perispírito que a gente sabe que foi feito com as coisas do planeta. Nós temos um corpo mental também, um outro corpo da gente, né, que a gente sabe que ele é um condutor maior, que é um envolvimento mais forte, algo mais sublime, que é a consciência. A consciência é a nossa realidade. Nós somos consciência. Estamos em vários corpos, não é? Essa consciência que é na mesma natureza do Pai, de Deus. Essa consciência, ela tem algumas características que são muito importantes. Uma delas é ela que, através dela, que a gente percebe que a gente existe, não é? Eu penso, logo existe. Uma frase que nos mostra que a gente existe a partir desse momento. A gente percebe que a gente está pensando, não é? E depois essa consciência, ela tem uma propriedade, ela faz julgamentos, ela analisa as coisas que estão em torno de nós. Deus nos deu isso, para quê? Para que nós analisássemos os nossos atos, não é? A gente usa para isso poucas vezes. Esse é o tema da noite, da manhã aqui hoje, não é? Essa análise que a gente faz, né? O normal nosso é analisarmos as coisas que os outros estão fazendo, mas Deus não deu ela para isso. Analisarmos o que nós estamos fazendo, não é? E aqui Jesus vai bater nisso aqui, várias vezes Jesus tocou nesse assunto. Aqui neste momento nós vamos ver que ele usou, como sempre, uma figura para a gente guardar o ensinamento, não é? E a nossa consciência também, ela tem uma terceira possibilidade, né, de percepção da realidade. Cada um de nós tem uma realidade, gente, e existe uma realidade que poucas pessoas percebem, é que é o nosso mundo interior. É um lugar maravilhoso que todos nós temos, e lá tem nós e quem? E Deus. Né? Ninguém entra lá, só nós e Deus. É um lugar muito bonito, muito importante para a gente entender que a gente tem esse momento, não é? Só nós nos recolhermos um pouquinho, fazermos uma prece, sentirmos aí, não é? Que algo em nós está aí banhado de energia. É uma frase que a gente sempre está procurando falar. Essa é a nossa relação com Deus. Nós vivemos nele, nós nos movemos nele, nós existimos nele. Isso é fantástico, não é? Mas vamos lá aqui, para que esse recado que Jesus deu para a gente aqui, esse trecho aqui, ele tem aqui uma página pequenininha, extremamente lúcida, de Kardec. Não é? Ele cita aqui Mateus, não é? O Sermão da Montanha, a gente sabe que ele existe em Mateus, existe também em Lucas, né? Em Lucas ele é meio espalhado. Por quê? Porque Lucas não assistiu,
não participou, não teve presente. Mateus não, Mateus estava presente. E aí em Mateus a gente encontra aqui em 5 capítulos, capítulo 5, ele tem 48 versículos, não é? Com muitos desses 48 versículos, eles são extremamente profundos. O 6º são 34 versículos, entre outras coisas, não é? Tem o Pai Nosso, e o 7º aqui são 29 versículos, mas os 2 últimos são só a despedida de Jesus. Ou aí que a gente faz isso aí, 111, né? E 109, eu repito, estão aqui nesse livro para a gente aqui. E aqui nós vamos debruçar sobre o versículo 3 a 5. Gente, vamos prestar atenção aqui na didática de Jesus para a gente, não é? É uma coisa fantástica quando a gente se volta para ele. Como é que ele nos ensinava, como é que ele nos ensina, não é? Usando fatos, usando figuras, metáforas, não é? Que a gente pode entender, a gente incorpora e aos poucos a gente vai aí vivenciando aquilo. Como é que vedes? Aqui está arqueiro, mas a gente pode colocar aqui, não é, uma outra palavra aqui mais fácil que arqueiro, né? Uma palhinha, né? Um cisco, melhor. Chico gostava muito da palavra cisco. Não é? Como é que vês um cisco no olho do vosso irmão, quando não vês uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um cisco do seu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o arqueiro no cisco do olho do vosso irmão. Essa palavra aqui de Jesus, hipócrita, é pesada. Mas aqui é pesada sim, não é? Mas ela é muito presente. Várias e várias vezes Jesus aí, ele foi candente. E aqui nesse hipócrita tem até um ensinamento para a gente. Muitas vezes nós encontramos pessoas que falam: eu não acredito que Jesus entrou no mercado em Jerusalém com um chicote e colocou todo mundo para fora. Isso não faz parte de Jesus, uma coisa dessa. Olha, uma coisa, isso aí nos evangelhos está 2 vezes. Essa força de Jesus, não é? Essa maneira forte dele passar o ensinamento. Nós encontramos essa entrada dele na expulsão dos mercadores, nós encontramos, na verdade, em 2 ocasiões. Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, que apresentam isso no final da missão de Jesus, depois da entrada do domingo de Ramos. Já João, não é? Que é dos evangelistas, dos apóstolos, o mais perto de Jesus, não é? João coloca isso no começo da missão de Jesus. 2 vezes Jesus fez isso. Bom, olha, a indignação é muito importante, não é? A gente saber que determinadas coisas a gente não aceita. Mostra o que a gente quer, o nosso estofo. E quando Jesus tinha esses momentos aí de indignação, ele os externava, não é? Porque é importante isso também. Muitas vezes a gente, com uma série de coisas, a gente não faz essa análise das coisas, não é? E a gente vê que aquilo não é a coisa que nós queremos. Nós estamos vivendo num momento desse tipo. Muitas coisas aqui a gente não aceita. Então não é que a gente deve sair dando tiro, brigando, violento, mas no nosso interior a gente tem que ter esse sentimento de indignação. Essa coisa não está fazendo bem, essa coisa não vai fazer bem. Ou seja, a gente aí tem que colocar dentro de nós algo aí contra essa coisa, essas coisas negativas. E Jesus nunca se furtou de fazer isso. Não é? Quando a gente pega em Mateus o sermão dos 7 reais, capítulo 23, impressiona a candência de Jesus, não é? Para a gente pensar aí que é importante, que diante de certos fatos, não é? A gente tem que ter no nosso mundo interior esse sentimento: isso para mim não serve, isso para mim não está correto. Mas vamos continuar aqui agora então, não é?
Já lemos aqui o trecho evangélico e vamos ver o que Kardec coloca para a gente. Kardec, ele dá uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Será que o mal existe, gente? Deus, Criador de todas as coisas. Como é que a gente entende essa questão do mal? Não é? Olha, tem uma comparação, uma metáfora muito interessante. Não é a questão da luz, não é? E das sombras. A sombra, na verdade, o escuridão não existe. Existe a falta da luz, não é? Então, o mal realmente é quando não existe o bem, não é? Isso vem da liberdade relativa que Deus nos deu no nosso livre-arbítrio. Mas essa questão do mal aí, simplesmente, isso é até para a gente entender a nós mesmos e as outras pessoas. Isso aí mas é ignorância, né? Ignorância espiritual. E vamos para frente então no Kardec aqui. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar, né? Que pensaria eu se visse alguém a fazer o que faço? Olha, esse trecho aqui de Kardec, ele entra bem a fundo, né? Nessa questão da gente olhar para dentro de nós mesmos, né? E Kardec aqui, ele faz essa comparação, né? Se pudesse olhar para um espelho, se pudesse transportar para fora de si próprio, não é? Tem algum momento na nossa vida que a gente sai da gente mesmo, do nosso corpo? Tem? Quando nós dormimos, não é? Esse momento que a gente dorme, né? Muitas vezes a gente faz isso que Kardec está falando aqui. Kardec agora, ele vai procurar aqui entrar na causa, não é? Na causa dessa nossa dificuldade de enxergar a nós mesmos. Ele coloca uma palavra aqui bem completa aqui. Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmos os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Orgulho. Orgulho. Essa analisar o orgulho é uma coisa muito importante, não é? A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela tem como base, como de raciocínio, na nossa fé raciocinada, o conceito de Deus. Não é à toa que o conceito de Deus está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É a base, não é? É uma base extremamente bem feita, é a inteligência suprema, não é? Na questão 13 também do Livro dos Espíritos, a gente encontra outros fatores que nos ajudam a entender um pouco, não é? Sobre Deus. Quando Kardec, ele lista os atributos de Deus: eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Isso aí é a base. Minhas irmãs e meus irmãos, eu pergunto a vocês: será que a inteligência suprema colocou as suas criaturas para evoluir, não é? Para termos somente nessa linha que nós estamos? A inteligência suprema, não é? Será que não existem outras formas da gente crescer espiritualmente? Será que tem que ser pela dor? Pelo sofrimento? Meu Deus! Se uma mente primitiva, acanhada, como a minha, pode perceber, não é? Que existem outras maneiras de evoluir, obviamente que elas existem. Esse assunto, muita gente não gosta nem de pensar, não é? Porque o pensar nele já é assumir, né? Que a gente pode estar fazendo coisas mal feitas há muito tempo, não é? E a gente pergunta então, minhas irmãs e meus irmãos, qual foi o motivo pelo qual nós saímos dessa linha de evolução
não é, mais fácil, não é? Exigia da gente esforço, mas ser uma linha de evolução na qual a gente não precisava passar por tantas atribuições desse tipo, atribulações desse tipo, não é? Ou seja, quando o Pai nos criou, gente, aonde? A gente sabe hoje em dia, que foi num lugar diferente desse universo, não é? A gente chama de lugar absoluto. Tudo bem, é bom nem mexer muito com isso lá não, porque lá não tem espaço nem tempo, dificulta muito a gente conversar sobre lá, não é? E Ele nos criou nesse lugar, não é? Para que nós evoluíssemos pelo amor. Vocês conhecem alguém que evoluiu pelo amor? Eu acho que Jesus, né? É o único. Jesus, Ele evoluiu, não é? Pelo amor. E esse mito que está na Bíblia, no primeiro livro, né, de Moisés, e em outras culturas, que fala de um paraíso que nós perdemos, não é? Qual foi o motivo, então, mais apropriado para nós sairmos dessa linha, não é? O motivo pelo qual sairmos lá, Adão e Eva, a comer a maçã? Isso é uma metáfora, não é? Olha, muitas pessoas falam que o que nos tirou dessa evolução foi o orgulho, não é? Orgulho. Semana passada eu recebi lá de Minas Gerais uma mensagem de Chico, menos conhecida, que falava sobre os pecados capitais. Então ele, lá nessa mensagem, Chico, numa conversa lá, acho que particular, ele falava lá sobre a importância, a importância da preguiça, junto com o orgulho, não é? Chico achava, e eu acho muito certo, né, que a preguiça realmente é uma coisa que pesa muito, né, em tirar a gente aí dos caminhos. E quando a gente analisa até essa aliança de preguiça com orgulho, a coisa fica difícil, não é? Na verdade, eu vejo na minha vida poucas pessoas que a gente não pode rotular, de chamar de preguiçoso, não é? Não estou ofendendo vocês não, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, não é, gente? A questão dessa preguiça. A gente conhece pessoas, algumas pessoas, que sabem que são preguiçosas e lutam contra isso, não é? E outras pessoas que nem sabem que são preguiçosas. Meu Deus do céu, tão roubadas, nem sabem que são preguiçosas. E realmente é uma coisa para a gente considerar. Mas o orgulho, não é? O orgulho, ele é a causa mais preponderante. O orgulho é nós nos acharmos que somos melhor do que os outros, em qualquer circunstância, não é? O orgulho, ele começa a dizer, eu sou melhor do que as pessoas. O orgulho, ele tem algum antídoto? Tem um antídoto. E esse antídoto é claro, claríssimo. Onde é que ele está? Na primeira bem-aventurança, não é? A primeira bem-aventurança é bem-aventurado, né, os pobres de espírito. E Kardec, aqui no capítulo 7, 5, né, ele fala conosco isso. No 5º capítulo, ele fala conosco, né, que na verdade, pobreza de espírito não é? São os humildes. Humildade é a virtude mãe, não é? Mãe, ou seja, é a primeira delas. A partir dela que a gente vai construindo as outras. Construir a humildade não é fácil, não é? As pessoas analisam isso, não é? Os pedagogos, uma série de pessoas, os religiosos, como nós chegarmos na humildade. É um assunto que a gente vem falando aqui sempre, esse assunto, não é? Antídoto do orgulho, o orgulho que nos tirou, não é, desse caminho nosso, o orgulho que nos impede de enxergar a nós mesmos. O começo nosso de enfrentamento do orgulho não é através da modéstia, não ficar falando bem da gente mesmo, não é? Isso aí é terrível, e a gente encontra muitas pessoas que na verdade estão tentando se justificar, não é? E se não falar bem da gente mesmo é o primeiro degrau. Depois a gente tem, não é, o próprio Kardec falando que existe um patamar superior, não
para alcançar a humildade, submissão a Deus. Nós somos submissos a Deus. Em alguns momentos nós o somos, não é? Mas quando as coisas não correm como nós pensamos que deveriam ser, não é? Muitas vezes a gente chega até a ficar revoltado com Deus, não é? Ou seja, é o segundo patamar, né, dessa humildade tão necessária, tão importante. Existe também no Evangelho segundo o Espiritismo uma comunicação que de Lacordaire, ele fala conosco também num andar mais alto de humildade. A pessoa chegou nesse ponto, aquela pessoa, em todos os momentos da vida dela, ela tem certeza que grandeza e poder somente Deus existe. Se a gente analisar um pouco os nossos atos, a gente pode notar, não é? Que muitas vezes aqui a gente quer mostrar para os outros poder, grandeza, não é? E isso aí realmente é uma coisa que nos afasta muito de Deus. Somente Deus é grande e poderoso. Eu adoro essa frase que os evangelhos falam muito, né? Toda glória pertence a Deus, não é? Ou seja, minhas irmãs e meus irmãos, essa questão aí é importantíssima de nós olhar para dentro mesmo, né? É uma questão aí de nós procurarmos desenvolver essa humildade. É fácil? Não é fácil. E tem uma característica da humildade que é importantíssima, não é? Se uma pessoa chegar perto da gente e afirmar assim: eu sou humilde, como é que a gente fala, gente? Não é? Pode ter sido até aquele momento que a pessoa achou que era. Olha só como que é uma coisa difícil, não é? Na verdade, a gente olha para frente, né? Vai ser em nenhum momento da nossa existência, não é? A gente pode ter esses sentimentos, porque esse sentimento que a gente se acha que é, não é? A gente se perde e se perde muito. Vamos lá? Conversando aqui a mensagem de nosso Kardec, e ele fala aqui conosco ainda: a caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, diminuiria, né, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-la como principal obstáculo do progresso. Minhas irmãs e meus irmãos, nós temos ainda aqui sobre esse assunto de passar para a gente o que existe, não é, na nossa literatura, que nos ajuda, não é, a combater esse orgulho, que nos ajuda a enxergar a nós mesmos. Onde é que nós temos essa orientação? Nós temos essa orientação no livro dos Espíritos, no final, a última questão da terceira parte. Todo mundo aqui conhece, eu acredito. Quem já leu o livro do Espírito, essa 919, não é? Até o cabeçalho dela é Conheça a Ti Mesmo. Livro dos Espíritos, questão 919. Conheça a Ti Mesmo. Que frase é essa? Olha, é uma das frases mais antigas do mundo. Quando a gente sai aí na história, rastreando onde isso foi pronunciado pela primeira vez, gente, nós voltamos aí à 4ª dinastia egípcia, em torno de 2.500 anos antes de Jesus. Aqueles faraós que construíram as pirâmides, não é? Ali, naquela época ali, surgiu
um dos maiores mensageiros que a espiritualidade já fez encarnar. Não é? A gente conhece o nome dele pelos gregos, o nome dele em egípcio é impronunciável, principalmente por mim. Não é? Essa pessoa é conhecida como Hermes Trismegisto. Já ouviram falar esse nome já? Não é? Se vocês não ouviram ainda, olha, aqui a gente tem pouca coisa sobre ele, só uma frase. Mas quando nós chegarmos do outro lado da vida, que é o lado verdadeiro, a gente vai ver os 32 livros dele. E realmente aí é uma cornucópia, não é? É uma cornucópia de ensinamento, nos mostrando aí o que fazer diante da evolução. Hermes Trismegisto, ele é conhecido por essa frase: conheça a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Olha só então que riqueza que é, não é? No conhecer a nós mesmos, não é? A gente vai chegar nos enigmas do universo. Ou seja, da onde? Dentro da gente. Sem nos esquecermos que Jesus também bateu muito nessa tecla, no ensinamento que todo mundo aqui vê abundantemente nos evangelhos. A questão do reino de Deus ou reino dos céus. Olha, muitas pessoas saem contando quantas vezes tem essa citação reino de Deus, reino dos céus. Essa citação, na verdade, ela só é entendida e explicada quando a gente vai para Lucas, não é? Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, ele fala conosco: chegavam pessoas perto de Jesus e perguntavam para ele: onde fica, quando vem esse reino de Deus, ou reino dos céus? E o mestre fala: ele não fica ali nem fica cá, não é? Ele está dentro de nós mesmos. Olha só como é que essa coisa é insistida para a gente, né? Esse conhecer a si mesmo. E o nosso 919, a questão 919, nos leva a fazer uma reflexão antes de nós dormirmos. Santo Agostinho Espírito passou esse ensinamento. Ele fala o que ele fez. Santo Agostinho realmente é uma pessoa que conseguiu vencer a si mesmo. Quando a gente vê a vida dele, a gente fica perplexo com os primeiros 40 anos dele e com a força da mãe dele, Mônica, em transformá-lo. E o dia que ele começou, antes de dormir, analisar o que ele fez durante o dia e fazer um julgamento, não é? Se aquilo que ele fez é o que ele queria que outras pessoas fizessem com ele. Ele começou aí a ver, enxergar dentro de si mesmo, não é? Analisando o dia a dia, o que acontecia com ele. E se postulando, procurando, não é? No dia seguinte, corrigir o que foi feito. Isso é difícil? Eu acredito que isso não é difícil. Não é? Essa ação permite que a gente aí possa realmente colocar um espelho, não é? Diante de nós mesmos. E por último, eu queria lembrar a gente, a nós todos também, não é? Que a doutrina espírita também nos ensina, nos mostra lei de causa e efeito, não é? Que tudo que acontece conosco é fruto de algo que nós fizemos. Grande maneira de nós nos conhecermos. A gente conhece a personalidade atual e vê muito também das personalidades de vidas passadas, não é? Aconteceu conosco, nós somos os responsáveis, é o que explicita, o que mostra, o que canta, o que pede, segundo a bem-aventurança, não é? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, não é? Isso acontece na vida de todas as pessoas, quando elas percebem que elas são responsáveis pelas coisas que acontecem com elas. Nesse momento você é consolado. Na verdade, Jesus só podia curar pessoas que tivessem chegado nesse patamar de pensamento. Todas as curas de Jesus, não é? As pessoas com doenças físicas, doenças mentais, não é? É que ele só podia ser curado quando elas tivessem chegado nesse pensamento, que o acontecido é de responsabilidade delas, não é? Isso aí é importantíssimo para a gente pensar nisso. É importante? É importante.
Tem algo mais importante? Tem. Tem algo mais importante nessa nossa ajuste de conta conosco mesmo, né? É como é que nós reagimos às coisas que acontecem conosco, gente. As nossas reações são muito importantes, não é? A gente tem que ficar muito, não é, encetado, olhando muito as nossas reações, principalmente se nós formos fazer esse exame de consciência que Santo Agostinho nos propõe, né? As nossas reações do que acontece conosco, entre outras coisas, plantam o nosso futuro. Já são 9h30 já, né? Tem que obedecer os horários, que é muito importante. Vocês têm muita coisa para fazer aqui, né? Eu queria também aproveitar aí para cumprimentar a casa e todos vocês. 30 anos, né? 30 anos é algo muito importante aí, né? Essas reuniões de vocês aqui no sábado de manhã, né? No preparo das coisas, né? Realmente é um lugar onde vocês vêm aqui buscar, né? Buscar energia, buscar vibrações. Quem não precisa delas, né? E nós já estamos nesse patamar. A gente já sabe que a gente precisa dela. Eu estava vendo aqui o senhor e a sua senhora, a Maria Elias convidou para tirar uma fotografia. O seu sorriso, meu amigo, o seu sorriso, sabe, ali para essa fotografia, me encantou. Viu? Me encantou. Viu? Eu mostro aí que realmente, naquele momento ali, você absorveu muita coisa positiva e externou pelo seu sorriso. Louvado seja nosso Pai, gente. Ele foi caseiro. Eu sei, ela me explicou aqui, né? Eu entendi até o porquê esse sorriso dele tão forte, né? Gente, por último, por favor, não vamos esquecer não, tá? A gente vive em Deus. Nós movemos em Deus. Nós existimos em Deus, gente. Isso é muito importante, não é? Ele nunca nos abandonou. Quem se afastou fomos nós, não é? Louvado seja Ele, o nosso Criador. Assim. Obrigada, Renato. É uma reflexão em tanto, né, para a gente no dia de hoje.